Boa tarde, povo de Deus. Boa tarde. Sejam muito bem-vindos aqui ao nosso bate-papo de segunda. Mais uma segunda-feira com bastante água. Espero que você esteja bebendo bastante água. Mais uma segunda-feira com bastante leitura. A gente vai para o nosso segundo encontro de leitura de Dom Casmurro, do Machado de Assis. Nosso segundo encontro de discussão a respeito dessa leitura maravilhosa. Maravilhosa. Eu tô extremamente surpreendida com a qualidade dessa leitura. Quer dizer, surpreendida não, né? Porque se tratando de Machado de Assis, quem é que se surpreende com alguma coisa nesse mundo mais? Ninguém. Porque Machado é Machado. Mas eu tô bastante contente de ter escolhido essa leitura para o nosso mês de fevereiro. É a primeira leitura das 3 de Machado de Assis que nós faremos aqui no nosso grupo de leitura coletiva universal. A gente está esse ano se dedicando à leitura da literatura brasileira. Então, nós começamos em dezembro com Raquel de Queiroz, o 15. Depois nós lemos em janeiro Macunaíma. Esse mês nós estamos lendo Dom Casmurro. No mês que vem leremos Memórias Póstumas de Brás Cubas. E em abril nós leremos Quincas Borba. Então, a minha proposta com esse grupo e com todos os nossos grupos de leitura aqui nesse canal é ajudar você a, de uma forma cristocêntrica, ler qualquer coisa. Então, o nosso grupo de leitura universal é para que você aprenda a ler qualquer literatura, qualquer coisa que você leia, seja o Jornal da Manhã, seja uma literatura clássica como nós estamos fazendo aqui, que você possa aplicar a sua cosmovisão cristã a essa leitura e entender como, pela graça comum, Deus se manifesta em todos os lugares. Então, esse é o meu objetivo aqui com você, certo? Então, nós temos esse grupo aqui que acontece segunda-feira às 4, abertamente aqui pelo Instagram. Nós temos às terças-feiras um projeto especial de janeiro e fevereiro para a gente poder pensar um pouco a respeito do Janeiro Branco. A gente está estudando questões emocionais. Então, em janeiro, a gente leu junto o livro do Guilherme Franco, que se chama Suicídio e Depressão, onde Deus entra nessa história. E agora, em fevereiro, nós estamos lendo A Cura da Solidão. Esse aqui, ó, do Maurício Zagari. Ambos publicados pela editora God Books, nossa editora parceira aqui nesse canal. Então, nós estamos há 2 meses falando de dores da alma, dores do coração, às terças-feiras, às 4 da tarde. Corre, porque amanhã é o nosso terceiro encontro. A gente vai ver o capítulo 2 dessa belezinha aqui. Não deixa de estar com a gente. E terças-feiras à noite, às 8 horas da noite, a gente tem o nosso encontro de leitura cristã coletiva. Então a gente vai lá pro Telegram, onde eu mando um link do Google Meet, e a gente se encontra num grupo fechado para discutir leitura cristã. Esse mês de fevereiro, a gente está lendo Em Busca de Deus, do A.W. Tozer. Mês que vem, em março, a gente vai ler Deuses Falsos, do Timothy Keller. Então, todo mês a gente lê uma literatura cristã e a gente discute teologia pesadíssima lá nesse grupo de leitura cristã coletiva. Então, para acessar esse grupo, inclusive ficar inteirado sobre todas as nossas leituras aqui nesse canal, entra no link que está na minha bio. Nesse link você vai ter acesso ao grupo de leitura coletiva e lá tem todas as informações. Tudo que eu faço por aqui é gratuito para você. Então não se preocupe em pagar, não se preocupa com dinheiro. A única coisa que você precisa ter é o livro. O livro é importante que você tenha. Eu prefiro que você invista na sua estante do que pague uma mensalidade comigo. Então esse é meu objetivo aqui. Fora os cachorros que sempre latem quando estamos juntos, nós seguimos muito bem, obrigada, aqui nesse canal. E eu espero que você esteja gostando de tudo isso que eu tenho preparado para você. Bom, quero começar a nossa discussão de hoje de Dom Casmurro falando um assunto que está me incomodando o coração hoje. E é um assunto que vai muito além das páginas de Machado de Assis, entra nas páginas da Bíblia e rasga o nosso coração. Eu quero falar sobre julgamentos precipitados. A gente está lendo um livro conhecido mundialmente pela história da Capitu. Será que Capitu traiu Bentinho ou não traiu Bentinho?
E eu tenho ensinado vocês nesses encontros a olhar para essa leitura de Dom Casmurro com muito cuidado, a perceber como Dom Casmurro nos conduz, nos manipula a olhar para Capitu com olhos, desde o princípio, muito desconfiados. E por que eu quero tocar nesse assunto de julgamento com você? Porque é muito fácil olhar para Capitu ao longo da leitura e achar ela endemoniada. Achar ela uma menina maliciosa, má. Uma menina que tem, como o próprio José Dias classifica o olhar dela, né? Um olhar malicioso, oblíquo e dissimulado. É o que José Dias vai dizer que essa menina tem. Um olhar oblíquo e dissimulado. Só que a gente precisa partir do princípio de que quem está contando essa história para nós não é um narrador onisciente. Não é o Machado de Assis que está contando para nós a história de Bentinho e Capitu. Não. Machado de Assis dá aqui voz a Bentinho. Então é Dom Casmurro que nos conta essa história. Um homem já de idade em que dá provas para nós do começo ao fim de que tem a memória fraca, de que não lembra muito bem das coisas, de que não sabe muito bem daquilo que fala, que conta a partir de uma imaginação muito fértil. Então, é ele que nos conta essa história. E o que isso tem a ver comigo e com você? A gente tem o hábito de, quando encontra uma pessoa nova, de quando encontra alguém diferente, traçar nessa pessoa diversas imagens que a gente carrega em nós. Sempre que chega gente nova aqui no meu perfil, né? Quando alguém me cita em algum lugar e vem um monte de gente atrás de mim por algum assunto um pouco mais difícil que eu toquei, ou vem aqui por curiosidade e não se dão ao trabalho de perceber o entorno, eu acabo sendo vítima de algumas circunstâncias de preconceito. E não só eu. Ontem, ao final do culto na minha igreja, o meu pastor estava falando sobre vacina, né? Sobre os imunizantes e o pavor que as pessoas estão vivendo, e as brigas, e os conflitos e as guerras dentro de famílias que estão acontecendo, porque algumas pessoas querem tomar e outras pessoas não. Ele estava dizendo assim, olha gente, não briguem. Não briguem porque um tomou e o outro não. Nisso, levantou um jovem rapaz, se dizendo médico, falando que o meu pastor estava fazendo ali era uma apologia ao não imunizar-se. E aquilo corroborou com um momento específico que eu estou vivendo, em que as pessoas olham para mim nesse pequeno recorte aqui dessa tela. É um pequeno recorte, onde as pessoas me veem na frente de uma estante belíssima de livros. A minha estante é belíssima, é uma das pouquíssimas coisas na vida em que eu me orgulho de ter. Em que eu preparei a minha imagem para que você me veja de uma forma mais agradável, para que o seu olhar sobre mim seja mais receptivo, em que eu preparei um cenário para falar um pouquinho a respeito de quem eu sou. Mas as pessoas chegam aqui e congelam essa imagem, como se não existisse mais nada a meu respeito. Foi o que esse rapaz ontem fez no culto da minha igreja. Ele se esqueceu que ele se esqueceu, não. Talvez ele não soubesse, embora ontem a gente tenha comemorado 48 anos de permanência do mesmo pastor na mesma congregação. Um senhor de quase 80 anos, que se Deus quiser eu vou conseguir trazer aqui pra gente falar sobre os livros que ele já escreveu. Mas um senhor de quase 80 anos, que tá há mais da metade do seu tempo de vida na mesma congregação. Um homem amado por todos, respeitado por todos, que estava ali defendendo a liberdade das suas ovelhas. De você ter a liberdade de tomar ou não imunizante. Dizendo que a medicina não sabe de nada. Que a política também não sabe de nada. Ninguém sabe de absolutamente nada. A gente está vivendo um momento
de limbo de informação. Uns especialistas falam umas coisas, outros especialistas falam outras coisas, cada um tá falando uma coisa, e a gente não sabe o que é verdade por trás disso tudo, porque ninguém sabe. Então ele estava defendendo ali a nossa liberdade de decisão e dizendo, não se apavorem, porque a nossa fé não está na ciência, a nossa fé está no nosso Senhor Jesus Cristo. Pode ser que você tome todas as medidas e mesmo assim tropece na rua, caia, bata a cabeça e morra. Então é disso que ele estava falando. E aí se levanta um jovem rapaz, se dizendo médico, ignorando uma igreja absolutamente cheia, uma das igrejas mais antigas dessa cidade, com o mesmo pastor há 48 anos. A igreja lotada, não só de jovens e não só de velhos. Porque se você vê uma igreja com muito jovem, há uma tendência. Se você vê uma igreja com muito velho, há uma tendência. Pode ser que aquelas pessoas que estão ali há muitos anos idolatrem aquele pastor e não estejam ali por consciência. A gente sabe disso. Uma igreja só de jovens é uma igreja ruim. Uma igreja só de velhos é uma igreja ruim. E naquele momento tinha gente de tudo que era idade, desde bebê de colo a gente de 90 anos andando de bengala. E aquele rapaz ignorou todas as informações à sua volta, todas as verdades que lhe estavam sendo apresentadas ali, porque ele levantou enfurecido, querendo discutir com o meu pastor a respeito de um assunto que nem ele sabia do que ele estava falando. Então ele levantou, dizendo que o meu pastor estava fazendo apologia anti-imunização em massa. E não era absolutamente isso que o meu pastor estava falando. Minha vontade era de levantar e falar, querido, vamos fazer uma aula de interpretação de texto. Faça parte dos meus grupos de leitura. Vamos aprender a ler um boletim. Vamos aprender a ouvir o que está sendo dito. A analisar não só o que se fala, mas também tudo no entorno. E o que isso tem a ver com a nossa leitura de Dom Casmurro? Nós estamos julgando Capitu a partir do que Dom Casmurro nos conta. Esse jovem médico que saiu da minha igreja ontem provavelmente saiu falando horrores do meu pastor. E quem não conhece a igreja, que é quase centenária, e que tem esse pastor mesmo há 48 anos, que toda a cidade respeita o meu pastor. Todos os pastores em volta respeitam o meu pastor. Meu pastor tem pastor, que é o pastor Messias de uma igreja presbiteriana aqui, que é o pastor mais antigo dessa cidade. E esse jovem médico simplesmente ignorou todas as informações. E é isso que nós fazemos. Quando pessoas chegam aqui no meu perfil e veem um recorte de mim, que é uma bela estante de livros, um belo cabelo hidratado, e só eu sei o trabalho que dá manter esse cabelo hidratado, né? Uma carinha arrumadinha, porque eu me maquiei pra estar aqui. Uma boa iluminação, porque um irmão me ofertou uma coisa dessa que tem luz aqui. Porque eu parcelei em 10 vezes uma câmera. Entende? As pessoas anulam a verdade a seu respeito para fazer um recorte de você. Deixa eu falar uma coisa para você, queridos. Eu não nasci na frente de uma estante de livros. Eu não tive privilégios financeiros para estar aqui. Embora eu seja branca e loira, eu não nasci na urbanização. Eu nasci numa pequenina comunidade carioca. Eu cresci em cidade de 2.000 habitantes, no máximo ali 3.000 habitantes. Cidades em que a gente comia manga caindo do chão. Se eu hoje tenho alguma coisa, é graças a Deus e graças a um trabalho árduo. É muita dedicação. Eu não falo o que falo aqui, eu não ensino Bíblia, eu não dou aula de teologia, eu não dou aula de interpretação de texto, eu não dou aula de português, eu não tenho cursos a respeito da teologia por princípios de feminilidade, porque eu me divirto fazendo isso. Eu não cheguei aqui caindo de paraquedas.
Às 9 horas da manhã, todos os dias, eu já estou sentada exatamente aqui onde você está vendo, na frente do meu computador com os meus livros. E sabe que horas eu saio daqui? Às vezes 11 horas da noite eu ainda estou aqui. Paro para fazer o almoço do meu marido, que trabalha fora e vem almoçar em casa. Paro para varrer a minha casa, para limpar alguma coisa. Mas você não vai me ver dormindo de tarde. Malemar, você vai me ver dormindo tranquilamente à noite, porque eu me preocupo com o que faço. Eu descanso porque Deus manda eu descansar e porque o meu corpo não aguenta. Então, são 12, 14, muitas horas de trabalho por dia para eu estar aqui. Eu não tô aqui à toa. Eu não sou uma privilegiada social. E a gente não pode anular a história das pessoas para conhecê-las ou para criar nelas uma imagem que favorece em nós a inveja, os ciúmes, a arrogância. Quantas horas da minha vida gratuitamente eu ofereço aqui para vocês? Vocês já pararam para pensar quantas lives por semana eu faço para produzir conteúdo de qualidade, de competência para vocês? Segunda-feira a gente tem essa live de estudo de literatura aqui, 4 da tarde. A cada 15 dias à noite eu tenho live no seminário em que eu estudo e que eu não ganho nada para fazer, eu dou de coração, em que a gente está estudando o ensino da Bíblia, como você pode estudar os livros da Bíblia. Nós começaremos hoje com o livro de Gênesis, de 1 a 11. Às 8h15 da noite, eu tenho live a cada 15 dias, segunda noite. Terça-feira, 4 horas da tarde, eu tô aqui fazendo mais um estudo com vocês sobre as dores da alma. Terça-noite, eu tenho 2 horas de encontro com vocês no grupo de leitura cristã. Quintas-feiras à noite eu tenho lives de feminilidade às 7 horas. Tô terminando agora com um dos meus professores de teologia um estudo sobre os apóstolos, quinta-noite também. Fora as lives de quarta tarde. Essa quarta agora eu vou trazer uma autora de ficção cristã para falar para nós sobre a importância da leitura de literatura universal. Para nós cristãos que precisamos expandir o nosso entendimento de mundo, que precisamos deixar de ser tão ignorantes com relação às nossas competências literárias. Então, todos os dias eu tô criando conteúdo para vocês nos stories. Eu abro caixinhas de pergunta para atender as dúvidas de vocês. Eu gero conteúdo nos destaques. Você já olhou os meus destaques? Tem conteúdo sobre o dia mau, o medo, a cobiça, o caminho de Emaús. Tem um estudo excelente sobre o inferno lá. Sabe, eu dedico horas e horas e horas gratuitamente da minha vida para vocês. Para vocês ainda se sentirem no direito de me recortar aqui, ó. E dizer o que pensam, o que acham, como se eu tivesse caído de paraquedas aqui. E eu não quero louvor, eu não quero glória, eu não quero nada, eu não faço isso aqui para agradar vocês, eu faço isso aqui porque o meu Deus me mandou. É o meu Senhor que me chamou para ser discípula de Jesus Cristo. Deus me deu para Jesus Cristo. E Jesus vem me pedindo para trabalhar na capacitação dos santos dele. O que o Senhor me manda fazer é capacitar vocês para que possam ler as Escrituras de forma adequada, coerente e competente, porque sem a leitura adequada das Escrituras não se prega o Evangelho salvífico de Jesus Cristo. Então, a minha missão, o meu id de Cristo é esse: ensinar vocês a ler. E é o que eu tenho tentado fazer. Lancei através do seminário um curso de feminilidade bíblica que vocês podem fazer ou não, mas eu preciso de alguma forma encontrar recursos. Eu preciso de alguma forma me autogerar recursos. E esse curso tá lá, é um conteúdo exclusivo que eu só fiz pra lá. Eu espero que eu faça outros tantos. Mas isso não tira de vocês o acesso a mim. Eu não deixei de criar conteúdo gratuito aqui pra você para criar um conteúdo pago. Eu não tô aqui extorquindo o reino de Deus.
Eu não estou aqui recortando e dando a vocês coisas que manipulem vocês a gastar dinheiro comigo. Quando foi que eu pedi alguma coisa a vocês? E por que eu estou dizendo tudo isso? Primeiro, porque tenho estado chateada com essas circunstâncias. Porque vocês, mulheres, me desmerecem quando falo alguma coisa contra os seus pecados. E vocês não me desmerecem com argumentos bíblicos. Vocês vêm dizer pra mim que eu não tenho competências, que eu não devo ter inteligência, que eu devo ter caído de paraquedas na frente dessa estante de livros aqui, né? Que eu devo ser uma burra ignorante que não sabe o que tá fazendo. Então vocês, mulheres, prestem atenção como vocês têm tratado as outras mulheres. Porque isso me magoa demais. Eu não vou parar de fazer o que eu faço, porque, como eu disse, eu faço por amor à igreja de Jesus. E eu sei que quem fala assim comigo não é a igreja de Jesus. Eu sei quem são as ovelhas do meu pai que caminham comigo. Eu sei quem vocês são. E eu não vou parar por causa do joio que se mete aqui. Mas eu preciso que vocês vejam como eu estou vendo. Que quando mulheres se voltam contra outras mulheres, o que elas fazem é terrível. A gente está aqui lutando para ter espaço, para sermos respeitadas enquanto profissionais e não enquanto bunda, peito e sexo. Eu tô aqui tentando, sabe, levantar uma bandeira de intelectualidade feminina, de racionalidade feminina, de vida abundante de Cristo em nós. Enquanto vocês, mulheres, continuam dizendo, não, mas se você pensa diferente de mim, então tu deve ser burra. Vai estudar! Olha, é o que eu mais ouço. Você não deve ter estudado o suficiente. Gente, por favor. Não façam isso, não. Não criem um recorte. Vocês não sabem nada a meu respeito. Vocês não sabem nada a respeito de ninguém que vocês conhecem pela internet. Vocês não sabem da minha história, das coisas que já vivi e das que tive que superar para estar aqui hoje com toda essa desenvoltura, com toda essa fala desenvolta ensinando a vocês. São muitos anos de jornada. Eu não tenho 15 anos. Eu não nasci ontem. Eu tive que trabalhar muito e abrir mão de muita coisa para estar aqui. Eu abri mão de muitos prazeres, ainda abro. Às vezes tenho que abrir mão de estar com meu marido para cumprir aquilo que preciso cumprir. E eu não fico esfregando na cara de ninguém as minhas faculdades, as minhas pós, o meu mestrado, as minhas especializações. Eu não fico fazendo isso. Porque eu acho que eu não preciso, porque eu acho que o que eu mostro é suficiente para você crer no Senhor Jesus. Eu não preciso que você acredite em mim. Fique com o que for bom. E a gente tem sido Dom Casmurro na vida das pessoas. Sabe por quê? Porque a gente recorta quem a gente quer recortar e passa adiante a informação que a gente quer. Então, quando a gente decide acreditar em Dom Casmurro e anular a voz de Capitu que a gente não conhece, isso fala para nós que talvez nós estejamos silenciando pessoas porque tomamos a decisão de olhar para elas com os nossos olhos limitados, sem levar em consideração os nossos limites. Então a gente precisa prestar atenção nisso. A nossa leitura de hoje diz para nós quão Dom Casmurro é manipulador. Olha, capítulo 30, o Santíssimo, que é a nossa primeira página de leitura hoje. Abram lá. Ele começa dizendo assim, lembrem, no nosso último encontro ele encerrou imaginando o imperador chegando e dizendo para ele, não vá para o seminário não, faça medicina aqui mesmo no nosso país. E ele começa dizendo assim, olha,
terás entendido que aquela lembrança do imperador acerca da medicina não era mais que a sugestão da minha pouca vontade de sair do Rio de Janeiro. Ou seja, ele está dizendo assim, querido, era mentira, viu? Aquilo é fruto da minha imaginação, porque eu quero dizer para você o que eu quero que você ouça. Aí ele continua, os sonhos do acordado são como os outros sonhos, ou seja, os sonhos de quem está dormindo. Tecem-se pelo desenho das nossas inclinações e das nossas recordações. Ele está dizendo assim, olha, a minha imaginação é muito fértil. E ele vai dizer isso em outros pontos dessa leitura. A minha imaginação é muito fértil. E os meus sonhos acordados são iguais aos meus sonhos quando eu estou dormindo. Eles são inclinados para aquilo que eu tenho vontade de lembrar, para minha própria subjetividade. Então, quando eu olho para alguém que tem alguma coisa que eu quero, ou que me frustrou porque não me deu uma coisa que eu esperava, eu geralmente vou olhar para essa pessoa com mágoa e com rancor. E aí eu faço dela um recorte. E aí as minhas memórias a respeito dela precisam ser colocadas na mesa para que eu analise seriamente se aquilo é real ou se é tendencioso. Porque vocês têm feito isso comigo. Porque vocês têm feito isso não só comigo, mas com todas as outras pessoas à sua volta. Como eu disse ontem, no meu culto solene na minha igreja, um culto de ceia. Um jovem rapaz impetuoso, estúpido, se levantou para atacar o líder da minha igreja. Por quê? Porque ele tem as suas mágoas, porque ele tem as suas subjetividades, e ele anulou tudo o que estava sendo comunicado a ele em linguagem não verbal ali à sua volta. Uma comunidade cheia, um pastor há 48 anos no mesmo lugar. E ele podia ter sido minimamente respeitoso, porque era aniversário da esposa do meu pastor, hoje é aniversário dele, e a gente estava comemorando ontem os 48 anos dele na mesma congregação como um pastor presidente. E é isso que nós estamos fazendo, anulando todas as informações não verbais, e muitas vezes as verbais, à nossa volta, porque nós queremos tirar as nossas próprias conclusões e a nossa verdade é a verdade que vale. Que tipo de liberdade é essa que nós estamos buscando? Uma liberdade que fala antissemitismo à torta e à direito num dos maiores podcasts do nosso país, com a maior audiência de qualquer outro podcast do nosso país, e fica tudo no mesmo lugar. Porque o podcast não perdeu audiência. E só perdeu patrocínio por causa de pressão popular. Não porque existe ali um senso de moralidade respeitado. O moleque foi demitido do podcast não porque reconheceu-se ali um pensamento absolutamente contra a liberdade de existência de um povo, mas porque houve uma pressão moralista popular contra ele. É a diferença de nós sabermos o que é uma moral que precisa ser zelada e um moralismo faccioso da cultura do cancelamento que anula quem ou o que o outro é. Nós queremos cancelar pessoas e não compreender o que está sendo dito nesse mundo de narrativas. Porque nós não buscamos pela verdade. Nem eu e nem você estamos buscando a verdade de forma diligente, como a palavra de Deus nos diz. Porque se a verdade estivesse sendo buscada, aquele moleque nem lá estaria falando. Porque não foi a primeira vez que ele fez um discurso racista, homofóbico, sectário, seja lá o que for. Não foi a primeira vez que ele fez um discurso de ódio ali naquele podcast. Então, veja, não é sobre esse recorte.
É sobre tudo. Mas esse recorte teve potencial demonizante para a sociedade. E aí a sociedade rebelou-se numa falsa moralidade. Porque é muito fácil eu ser moralista quando todo mundo à minha volta tá nesse movimento de moralismo desenfreado. Opa, peraí, aquilo ali é errado, então vamos condenar. Mas ninguém para buscar a estrutura da verdade e pautar a sua vida a partir de princípios verdadeiros que só Deus tem. Só Deus tem a verdade para nos oferecer. Eu não vou encontrar a verdade numa ideologia, num partido político, numa pessoa, num movimento. E quando eu olho para esse Dom Casmurro absolutamente tendencioso e eu acredito no que ele diz de Capitu, eu me pergunto se eu estou olhando e buscando a verdade suficiente ou se eu estou acreditando em todo e qualquer discurso que me vem. Como eu já disse, a minha missão aqui é fazer com que você pense. Não vem me perguntar se você pode morar no mesmo terreno da sua mãe. Não vem me perguntar se você pode ir numa igreja que batiza criança ou não. Não vem com pergunta idiota pra cima de mim, porque eu não sou sua mãe e eu não quero que você pense a partir da minha cabeça. Eu estou cansada de burrice por opção. Porque uma coisa é uma pessoa que ainda não teve o conhecimento, ainda não teve o acesso. Mas uma pessoa que chega aqui nesse perfil de Instagram e diz pra mim que não tem acesso é filho de Satanás. É mentiroso. Porque só o que eu faço aqui é apontar a verdade pra vocês. E eu não tô dizendo a minha, não. Porque eu não construo o pensamento sozinha aqui. Tudo que eu aponto aqui pra vocês é em busca de uma verdade maior que está fora de mim, que está em Cristo Jesus. Então a gente estuda teologia, a gente estuda literatura. E eu não dou respostas prontas. Como eu espero que você esteja olhando pra Capitu e não encontrando nela uma personagem pronta. Porque não é isso que Machado de Assis nos apresenta. Ele nos apresenta uma personagem que nós precisamos preencher as lacunas. Ele vai dizer para nós, na página 51, isso daqui. Capitu era Capitu, isto é, uma criatura muito particular, mais mulher do que eu era homem. Olha o que ele está dizendo. Ela é mais madura. O tom que ele usa é um tom tendencioso. Se ainda o não disse, aí fica. Se disse, fica também. Há conceitos que se devem incutir na alma do leitor à força de repetição. Prestem atenção nesse Dom Casmurro aqui. Vou ler para você de novo o que ele diz no final. Há conceitos que se devem incutir na alma do leitor à força de repetição. O que nós temos crido por aí à força de repetição? Porque uma mentira contada vezes suficientes podem sim virar uma verdade nas nossas cabeças. Porque a mentira de que foi o feminismo que conquistou o direito de voto. A mentira de que foi o feminismo que conseguiu a nossa liberdade de expressão. A mentira de que as feministas foram grandes mulheres, repetidas à exaustão, viram verdades. Você já estudou a história de Simone de Beauvoir e Jean-Paul Sartre? A história de perversão sexual, de estupro contra menores, de aborto sem fim, de morte, de manicômio. Vocês sabem quem é Simone de Beauvoir? A tão
aclamada mulher que inventou o conceito do segundo sexo, dizendo para nós que fomos criadas a partir de uma costela, que nós somos inferiores por isso. Sendo que quando Deus cria Adão do barro, ou seja, de uma matéria informe, ele está dizendo para nós que ele criou ali vida, como criou ex nihilo, criando o nosso mundo. Quando Deus cria o mundo, que era disforme e sem vida, e ele põe ordem em todas as coisas, ele pega o homem, faz do barro, que era disforme e sem vida, um homem de carne, ele sopra ali. E a ordem é feita. Quando a mulher é criada, ela não é criada do barro, ela é criada de algo que já existia para que houvesse em nós um senso de pertencimento. Para que pudéssemos ser com o homem um só corpo e uma só carne, e que isso nos tornasse pertencentes um do outro, como Paulo vai dizer que o meu corpo não é mais meu, é do meu marido, mas o do meu marido também não é dele, é meu. E há então em nós um senso de cuidado, responsabilidade e proteção, como não há em nossas relações com qualquer outra pessoa. Então nós não somos um segundo sexo inferior, nós somos o sexo que veio para fazer a completude, para manifestar em relacionamento a verdade da Trindade. O casamento, ele representa de forma visível a verdade invisível da Trindade. Então não permita que as mentiras que tem contado para nós, repetidas à exaustão, nos convençam. Por isso nós precisamos voltar às Escrituras. Buscar referências bíblicas de mulheres bíblicas. Olhar para a história das mulheres cristãs. Graças a Deus, nós temos mulheres brasileiras hoje que pesquisam as mulheres da história da igreja. Dia 8 de março já tem marcado para nós uma live incrível com a Ruth Salviano e com a Jaque, duas mulheres incríveis que escreveram as reformadoras, mulheres que participaram da Reforma Protestante. Ruth, que tem sido minha companhia matinal no seu devocional As Heroínas da Fé, que tem me apresentado mulheres que têm me emocionado por sua piedade, por saberem o seu lugar enquanto mulheres de Deus. E não é um lugar abaixo do homem. É um lugar de completude, de transformação, de sabedoria. Então não permita que dons casmurros contem a nosso respeito histórias distorcidas. Dom Casmurro vai exaltar aqui uma característica de Capitu de ser curiosa. E ele não vai dizer que a curiosidade é uma coisa boa. Ele está aqui já encaminhando o nosso pensamento a respeito dela para dizer que ela é uma mulher volúvel, que vai atrás de respostas de perguntas que não precisavam ser feitas. Ele vai construindo no nosso imaginário uma Capitu vulnerável, volútil. Uma Capitu oblíqua e dissimulada. É isso que ele vai construindo para nós. Ele vai falar, tem no capítulo Olhos de Ressaca, que ele vai dizer que ele vê os olhos de Capitu como olhos de ressaca, ou seja, olhos caidinhos, olhos sem muita expressão, no capítulo 32. Ele traz um assunto à tona, ele tá falando dela, ele tá descrevendo ela, ele tá dizendo quem ela é. E aí, lá na página 54, ele vai dizer assim: há de dobrar o gozo aos bem-aventurados do céu, conhecer a soma dos tormentos que já terão padecido no inferno os seus inimigos. Ele tá citando Bíblia. Ele tá dizendo o que é o inferno. O inferno manifesta também a glória de Deus. O inferno é uma criação de Deus para que Jesus atormente aqueles que o rejeitaram. Aqueles, assim como Satanás e os falsos profetas, os ímpios. E ele está dizendo aqui, no meio de uma fala a respeito de Capitu,
Ele está dizendo, vai ser bom para os que estiverem no céu ver a condenação dos que estarão no inferno. Olha as imagens obscuras que ele vai criando a respeito dessa mulher. Ele vai chamar ela de ninfa na página 55. E ninfa não traz para nós uma imagem angelical. Né? Ele diz, não pedi ao céu que eles fossem tão longos como os da aurora, porque não conhecia ainda esta divindade que os velhos poetas me apresentaram depois. Mas desejei penteá-los, os cabelos, né? Por todos os séculos dos séculos. Ele desejou pentear os cabelos de Capitu pelos séculos dos séculos. Olha, toda uma linguagem bíblica aqui. Então, ele faz um contraste o tempo todo de céu e inferno. Tecer duas tranças que pudessem envolver o infinito por um número inominável de vezes. Se isto vos parecer enfático, desgraçado leitor, é que nunca penteastes uma pequena, nunca pusestes as mãos adolescentes na jovem cabeça de uma ninfa. Uma ninfa. Ele fica o tempo todo construindo para nós essa imagem céu e inferno, em que o céu é aquilo que ele sente, o céu é aquilo que ele vê, e o inferno é quando entra ela, a imagem dela. A personagem é totalmente associada ao mal. Vocês percebem isso? Quando a gente chega no capítulo do primeiro beijo, a impressão que ele dá o tempo todo é que ela já estava acostumada com aquilo. Que ele estava beijando pela primeira vez, mas ela não. Por quê? Porque ela reage bem depois e ele não. Ele treme ainda quando eles são apanhados pela mãe. Então é essa dissonância ali o tempo todo, né? E aí ele se afirma homem porque beijou uma menina. Depois eles têm um capítulo muito esquisito em que ele tenta beijá-la e ela rejeita e no fim beija ele de volta, como se ela tivesse se sentindo impelida àquilo, forçada àquilo. É muito esquisito esse capítulo, né? Ele vai trazer para nós aqui um assunto que eu queria falar, que é o da glutonaria. Lá na página 60, ele diz assim: ele buscava um assunto alheio para se mostrar esquecido da própria glória. Estão falando lá do padre que foi nomeado protonotário apostólico. E esse cara se orgulha disso. A gente vê que ele é um pecador mesmo, que não reconhece o próprio pecado. E aí ele diz: era um velho magro, sereno, dotado de qualidades boas. Alguns defeitos tinha. O mais excelso deles era ser guloso. Não propriamente glutão. Comia pouco, mas estimava o fino e o raro. E aí, se você tá comigo lá no Leitura Cristã, no grupo de Leitura Cristã Coletiva, você vai se lembrar que a gente leu agora em janeiro um livro do Lewis que chama Cartas de um Diabo a Seu Aprendiz. E uma das coisas que Lewis vai escrever ali, escrevendo como se fosse o diabo, né? Uma das coisas que o diabo fala pra nós ali, que tem como artimanha contra o homem, não é a glutonaria compulsiva, né? Porque o crente ele é compulsivo pra comer, viu, gente? A gente se acha no direito, já que nós não temos nossa sexualidade aflorada, né? Quando não somos casados. Como nós já temos que abrir mão de tantas delícias do mundo, comer pelo menos a gente pode. A gente desconsidera que a glutonaria é um pecado daqueles que não nos deixa entrar no céu. Mas a glutonaria não é só comer compulsivamente. É também ser soberbo com a comida. Não, isso eu não como. Não, aquilo eu não como. Ou ficar se exibindo, porque eu como pouquíssimo. Eu como igual um passarinho, menina, pra manter esse corpo aqui. Passarinho! Então, os dois extremos. Então, ele vai dizer isso. Ele vai dizer que um dos defeitos desse padre é esse. Não comer muito na glutonaria, mas comer pouco, estimar o que é fino e o que é raro. Então, a glutonaria não é só o comer muito. E eu achei muito legal ele trazer isso. E aí ele continua falando sobre ideias sem pernas e sem braços,
que é você trazer a ideia, um desejo, mas não manifestá-lo. Ele volta a falar do olhar oblíquo e dissimulado de Capitu. Aí ele vai falar de Cântico dos Cânticos, né? Ele vai citar o livro de Cânticos como um livro literal, falando sobre a sexualidade entre homem e mulher, e que se ele conhecesse naquela época bem o livro de Cânticos, ele tinha avançado nela sexualmente com mais avidez. E aí a gente vai conhecendo o caráter dele, né? Pra mim, essa nossa meta da leitura da semana mostrou pra mim um caráter terrível desse Dom Casmurro, um cara absolutamente manipulativo, ele nos manipula o tempo inteiro. Lá no capítulo 38, Que Susto Meu Deus é o título do capítulo. Ele vai dizer assim que Capitu não se dominava só na presença da mãe quando ela pegou os dois se beijando, mas também na situação em que o pai os pega, né? Então ele começa a construir em nós uma ideia de mulher que estava acostumada com a promiscuidade. Vocês que estão lendo, vocês conseguem perceber essas delicadezas do texto? Vocês estão percebendo as delicadezas desse texto? Sim ou não? Lá na página 66, ele vai dedicar um capítulo inteiro para dizer para nós que a gente não pode acreditar no que ele diz. Olha aqui, um capítulo bem pequenininho. O nome do capítulo é Uma Égua. Ele diz assim, olha: ficando só, refleti algum tempo e tive uma fantasia. Ó, a imaginação aparecendo de novo. Já conheceis as minhas fantasias, ele diz. Já contei um monte de fantasias para vocês aqui, vocês já me conhecem. Contei-vos a da visita imperial. Disse-vos a desta casa de engenho novo, reproduzindo-a de mata-cavalos. A imaginação foi a companheira de toda a minha existência. Gente, ele nos manipula o tempo todo, mas ele também nos conta, olha, eu minto, hein? Não acredito em tudo que eu digo, não, porque eu tenho imaginação fértil. A imaginação foi a companheira de toda a minha existência, viva, rápida, inquieta, alguma vez tímida e amiga de empacar, as mais delas capaz de engolir campanhas e campanhas correndo. Creio haver lido em Tácito que as éguas iberas concebiam pelo vento, se não foi nele, foi noutro autor antigo, que entendeu guardar essa crendice nos seus livros. Nesse particular, a minha imaginação era uma grande égua ibera. A menor brisa lhe dava um porto, que saía logo o cavalo de Alexandre. Então, quando a gente pensa que uma das maiores questões a respeito de Dom Casmurro é Capitu traiu ou não, a gente já tá vendo que tipo de homem Dom Casmurro é. Um homem fraco, covarde, que não é corajoso diante de ninguém. Que quando chega na frente da mãe, mente descaradamente, mas diz que não é mentira o que ele tá dizendo, é só os sentimentos que se confundem. Presta atenção nisso. Na página 69, ele diz para nós que ele tem uma memória muito fraca, lá no último parágrafo. Há tanto tempo que isso sucedeu que não posso dizer com segurança se chorou de veras ou se somente enxugou os olhos. Ele não lembra como foi a reação de Capitu quando ele disse a ela que estava indo para o seminário. Cuido que os enxugou somente. Olha, ele não sabe. Ele não sabe. E aí, no capítulo Você Tem Medo, Capitu vai perguntar pra ele assim, você tem medo de apanhar? De ser preso, de brigar, de andar, de trabalhar? E eu tenho a impressão, me digam se esse pensamento passou pela cabeça de vocês, mas a impressão que me deu foi que a sequência da pergunta dela mostra uma mulher que talvez quisesse acusá-lo de violência sexual para que ele fosse obrigado a casar, a brigar, andar e trabalhar. Perceba, você tem medo de apanhar? De ser preso? De brigar? Ou seja, se você apanhar porque a gente fez sexo,
E se você for preso porque a gente fez sexo? E se você tiver que brigar por mim, você tem medo? E de andar, de ir embora? E de trabalhar para nos sustentar? Olha, você não pensou isso não? Sou a louca da leitura simbólica. Essa é a impressão que dá. Porque ele não consegue entender o que ela quis dizer. Mas veja se esse não é um pensamento tipicamente feminino. De uma mulher má. Se eu acusá-lo de estupro, ele vai ser obrigado a casar comigo. E se ele for preso, vão soltar para casar comigo. E aí ele vai ter que trabalhar para me sustentar, para dar conta da casa. Tal, e nós poderemos ficar juntos. Olha que loucura. E aí logo depois eles têm uma briga. Porque ele não responde para ela o que ela queria ouvir. E aí ela diz, olha, me casar você não vai, porque vai demorar muito até você ser ordenado padre. Mas eu deixo você batizar meu primeiro filho. Olha que mulher ardilosa. E eu não duvido aqui que essa seja a Capitu verdadeiramente. Porque, veja, o livro faz com que a gente veja uma Capitu pelos olhos de Dom Casmurro, mas também nos apresenta uma Capitu real. Com uma feminilidade real, corrompida. Por isso essa confusão que Machado faz na nossa cabeça. Porque eu creio que essa mulher seja real. Eu creio nessas ameaças. Se não ficar comigo, eu vou casar e vou ter filho com outro. E aí Dom Casmurro se vê perdido ali no meio dessa conversa maluca, né? E eles fazem as pazes, ele chora. Olha que homem frouxo, né? Gente, desculpa, mas homem chorão pra mim não dá. Um homem que se emociona de vez em quando, tudo bem. Mas esse aqui chora demais. Chora demais. O que mais nós temos para falar da nossa leitura da semana? Me ajudem aí. O que mais? A gente vai ver Dom Casmurro também, talvez pela sua amargura, interpretando o pai de Capitu de uma forma muito tendenciosa. Vejam lá na página 80, quando Pádua, que é o pai de Capitu, vai lá se despedir dele, Pádua pede para ele para deixar uma lembrança. Deixa uma lembrança conosco, deixa uma lembrança para nós. E aí ele vai, pega um pouco de cachos de cabelo que ele tinha cortado para dar para Capitu e dá para o Pádua como recordação. E aí, olha como ele interpreta a reação do pai de Capitu, lá nas últimas linhas da página 80. Tinha os olhos úmidos devera, ou seja, ele viu que o pai de Capitu se emocionou por ter recebido os cachinhos de cabelo dele. Mas olha como é que ele interpreta a expressão facial. Ai, desculpa. A minha operadora manda umas mensagens muito loucas aqui que trava meu aparelho se eu não ver. Ainda bem que eu vi. Tá. Ele diz assim, olha, levava a cara dos desenganados. Veja, ele tá agora analisando o rosto. Como quem empregou em um só bilhete todas as suas economias de esperanças e vê sair branco o maldito número, um número tão bonito. Então, o que ele tá dizendo? Pádua pediu pra mim uma lembrança, achando que eu ia deixar alguma coisa de valor pra ele, mas eu deixei só um pouquinho de cabelo, e aí o rosto dele disse pra mim que ele tava decepcionado. Mas que tipo de homem é esse que não consegue lembrar da reação da sua amada, se chorou copiosamente ou se só limpou o rosto quando ele disse que ia virar seminarista, mas é capaz de lembrar da expressão facial do pai dela na despedida? Percebam. Percebam. E aí, quando a gente continua a leitura, a gente é apresentado a uma personagem muito importante, que está no passado dele, que é Ezequiel de Souza Escobar. E a partir daqui, eu acho que a nossa análise da semana pode parar aqui. Por quê? Porque a gente não pode falar de Escobar antes de continuar a leitura, porque Escobar é uma personagem muito importante, que em muitos momentos nós vamos confundi-lo com o Capitu. Preste atenção na leitura daqui para diante. Preste atenção nas descrições que Dom Casmurro faz de Escobar.
nas coisas que ele fala a respeito de Escobar, se não se parece com a forma como ele enxerga a própria Capitu. E aí nós vamos fazer muitas análises a partir daí, tá bom? Então eu vou pular essa parte do Escobar, né? Ele vai pro passado, aí ele vai lembrar de muitas coisas do passado, né? Aí nesse Um Seminarista. Muito importante o capítulo Um Soneto. No capítulo Um Soneto, na página 84, a gente vai ver ele compondo um soneto. Por que isso aqui é importante? Porque a última frase desse capítulo do soneto é assim, olha. Tudo é dar-lhe uma ideia e encher o centro que falta. Ele está dizendo, olha, se você tiver a primeira frase do soneto, que é ó, flor do céu, ó, flor cândida e pura, e você tiver a última frase do soneto, perde-se a vida, ganha-se a batalha, o que vier no meio é só preenchimento de lacuna. Então, o que ele está dizendo para nós? Que é assim que ele escreve. Que se você tiver o começo lá, de onde vem o meu nome, por que eu escrevi esse livro, quem foi Capitu, e se você souber o final, que essa vaca me traiu, o que tá no meio, pouco importa. Só que isso dentro da literatura não é assim. O que tá no meio importa muito mais do que o que tá no fim. Porque o fim é uma conclusão de uma construção feita pelo que está no meio. Então preste atenção nesses sinais que ele nos dá. Ele vai dizer lá no capítulo Convivas de Boa Memória que a memória dele é péssima. Péssima. Então quero encerrar o nosso encontro de hoje trazendo à tona esse assunto em especial. Preste atenção em como você tem lido a vida aí fora. Preste atenção se você não está olhando para as Capitus da sua vida, para as pessoas da sua volta, para quem você se relaciona ao redor, através do olhar de um Dom Casmurro. Ó soluço. Nosso típico soluço de toda live. Então, é isso que eu quero que vocês parem para prestar atenção. Se vocês estão fazendo avaliações e análises a respeito das pessoas à sua volta, levando em consideração a linguagem não verbal e a verdade que tem por trás daquilo que essas pessoas te mostram, a gente não pode recortar as pessoas como a gente tem feito. A gente não pode concluir coisas a respeito das pessoas como a gente tem feito. Certo? Então é isso. Semana que vem a gente continua a nossa leiturinha de Dom Casmurro. Vocês têm alguma coisa para falar? Esse é o momento. Falem aí. Perguntas, observações, comentários. Dou-lhe uma. O que vocês estão achando da leitura? Dou-lhe duas. Dou-lhe 3. Eu espero que vocês estejam gostando. Comenta aí na live depois, quando ficar salva, vai ficar salva, claro, todas ficam. Comenta, depois se você quiser reassiste pelo YouTube, escuta pelo Spotify. Tá tudo lá. Todos os meus conteúdos aqui, de live, de tudo, estão no Spotify e no YouTube, tá bom? Então, é isso. Até a próxima live. Mais tarde a gente tem um encontro às 8h15 para falar sobre Gênesis de 1 a 11. Eu espero vocês. Um beijo. Tchau.